Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e hoje não temos o Márcio Gomes porque o Márcio Gomes está de férias, mas a gente tem uma bancada tão qualificada quanto Maureen Xavier. Tudo bom? Eu voltando das férias, mas sim, vamos lá por motivos especiais essa semana ainda. João Paulo Fontoura, e aí, JP? Tudo bom, Carlos? Obrigado mais uma vez pelo convite. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma transição de Succession, que é uma série onde todo mundo era, digamos, sem caráter, por assim dizer, para falar de Ted Lasso, onde todo mundo, ou quase todo mundo, é querido, ingênuo e otimista. Então, Ted Lasso chegou ao final da sua terceira temporada e, em tese, pelo menos até onde se sabe, o final da série foi ao ar aí nessa terça-feira, quarta-feira, né? Porque já era 1 da manhã quando a Apple disponibilizou o último episódio. Então a gente vai aí falar sobre as agruras de Ted Lasso e companhia e do seu AFC Richmond. Maureen Xavier, o que te pareceu aí? Então, vamos por partes, bem rapidamente. Ted Lasso é aquela série que ela surge num momento mundial delicado, né? Nada mais, nada menos do que o primeiro ano da pandemia. E ela vem como se fosse uma série sobre futebol e, na verdade, ela fala muito menos sobre futebol, né? Ela fala muito mais, quase uma sessão de terapia, assim, cada episódio e... Enfim, então ela traz esse quentinho de a gente sempre ver o episódio sair otimista, né? A gente acreditar no lado bom das pessoas. E então, isso foi a série. Chegando, né, nessa última temporada, prevendo o fim da série e todos os arcos que eles foram construindo, valorizando uns, diminuindo outros, e depois eu acho que tem alguns personagens que dá para falar bem especificamente sobre como foi a evolução e a transformação deles. A gente chega no último episódio, eu assisti 2 vezes, a primeira vez logo depois que saiu, ansiedade se chama isso, inclusive, e tentativa de ver o que era desfecho. E eu achei ele muito rápido, assim, eram muitas coisas para se falar, eram muitos sentimentos para se ter, e pouco tempo. Talvez ali, se eles tivessem feito 2 episódios, tivessem pelo menos uma parte solucionado antes de chegar nele, talvez eles pudessem ter abrangido, ter tido uma delicadeza maior com alguns momentos. Eu acho que faltou um tempo para alguns desenlaces que aconteceram. Mas fora isso, nossa, Ted Lasso acho que fez um bem para a humanidade de uma certa maneira e vendo a repercussão nas redes sociais dos fãs e de como eles estão tentando sobreviver algumas, como é que a gente pode dizer assim, algumas metáforas bem interessantes, inclusive. E é muito bacana de tu ver uma série, abre aspas, de comédia, que te entrega tantas outras coisas, assim, e como ela torna o mundo um lugar melhor, assim, parece meio contraditório dizer isso, e como ela consegue, no final, e daí sim, agora só para fechar nessas observações finais, ser coerente, né? Na segunda-feira, quando a gente gravou o final de Succession, a gente falou muito sobre isso, sobre coerência, e como a coerência às vezes é ruim também, né? Porque tu fica, talvez, aquela dorzinha no coração extra, mas eu acho que a série foi totalmente coerente, ela acaba no momento que ela tem que acabar, não acaba o episódio propriamente dito sendo um 5, né, que a gente poderia desejar, mas eu acho que ela acaba super coerente, com todos os pontinhos nos seus devidos lugares, mesmo aqueles que não estão, por seus motivos, né? Depois que vocês falam, aumenta o meu constrangimento de participar, porque o nível que vocês têm, não só dessa preparam para participar do programa, assim, eu fico um pouco mais querendo apontar para outros lados, né, que como um telespectador comum, assim, não tenho esse conhecimento de vocês, nem a capacidade de enxergar coisas, assim, e o Carlos é testemunha disso, porque sempre que a gente conversava sobre os episódios, o Carlos me contava alguma coisa que eu não tinha percebido, né?
Queria dizer duas coisas assim, né, nessa primeira participação, né? Eu tenho 2 irmãos que também são da área da comunicação. Um da mesma área que nós aqui, que é jornalista, meu irmão mais novo, que é extremamente debochado e inteligente. E ele, desde pequeno, ele diz uma coisa que até hoje, ele já com quase 40 anos, ele defende, né? Que esse tipo de produção, ele fala para filme, mas vale para série, né? Ele dizia, eu vou a cinema para ter entretenimento. Não quero ir lá para sair dali pensando em mudar o mundo ou em ficar pensando em como as coisas deveriam ser. Eu quero me divertir, comer uma pipoca e uma Coca-Cola e ir para casa. Então, nesse aspecto, eu sempre levei isso em consideração, embora não concorde exatamente com ele. Para mim, Ted Lasso cumpre muito bem e quando o Carlos me avisou que os últimos episódios tinham mais do que o tempo normal de duração, eu gostei dessa informação, né? E o meu outro irmão, mais velho, o Luiz Mário, ele é da área de cinema, justamente, de produção audiovisual, então sempre foi o cara que me indicou séries e filmes, erra muitas vezes nas indicações porque a gente não tem o mesmo gosto, mas ele é o cara que me disse, cara, vê Ted Lasso. E quando eu comecei a ver, me deu uma sensação que eu tive com outras séries, que não vou aqui falar, a não ser de uma delas, passou assim, que foi logo no início da pandemia, foi uma das primeiras séries que eu vi que foi... Não, The Office, cara, quer me deixar com mais vergonha, cara. The Office faz 15 dias, 10 dias que eu terminei de ver. Cara, e pensar que eu tive a pandemia para ver The Office, assim, eu vi numa pauleira sem a menor necessidade, que vergonha. Mas enfim, não, a série que eu ia me referir porque foi uma das primeiras que eu vi na pandemia e que também era de futebol, aí sim, futebol mais numa outra levada, que não a do Ted Lasso, que era Sunderland Until I Die. É esse em inglês, é Sunderland até morrer, né, na tradução, que eu achei espetacular. Para mim, de futebol... Mas esse é mais documentário. Justamente, isso que eu ia falar. Eu tava falando do meu irmão antes, que me indicou Ted Lasso, eu não lembro se ele viu ou não Sunderland, e eu escrevi, antes de começar a gravação, mostrando para Maureen aqui, que eu, em 2021, escrevi um texto falando dessas duas séries, né, e assim, a minha contribuição que eu queria oferecer aqui é porque, embora sejamos nós 3 jornalistas, eu tive uma experiência como assessor de imprensa trabalhando em vestiário de clube de futebol, que foi no Grêmio durante uma década. E quando eu comecei a ver Sunderland, a sensação que me deu é que foi o mais próximo que eu vi de como as coisas acontecem e mesmo assim uma distância absurda de como elas são. Isso não tira nem um pouco de um documentário, da contribuição de um documentário. O Ted Lasso é exatamente o contrário, embora ele esteja presente literalmente dentro do vestiário, né? As pessoas que circulam ali jamais circulariam no vestiário, da maneira como circulam. A convocação dos estrangeiros, né? Do jeito que ela é feita. Cara, é um manancial de licenças poéticas que Ted Lasso faz, assim, que pra mim faz ainda mais sentido e tem mais valor. Porque mesmo assim, mesmo sendo exagerado, mesmo sendo caricato, não perde a essência do que se faz dentro de um vestiário. E o que a Maura falou no final da primeira fala, da manifestação dela, assim, que dá um gostinho de que as coisas tendem a melhorar, né? Eu vendo a série e tendo trabalhado, eu fiquei pensando assim, claro, que é na Inglaterra, num país muito mais avançado que o Brasil, em vários aspectos, inclusive no econômico, ou principalmente no econômico, como poderia o futebol ser de uma maneira mais lúdica, né? E o lado sujo, ele é tratado com aquele capítulo que tem da Superliga e factual, né? Aquilo é varrido do episódio. E da maneira mais grotesca, assim, jogando comida na cara dos outros, coisa de criança, né? Então, assim, só para terminar, quando eu escrevi um texto sobre essa série, foi em 2021, quando, eu não sei dizer o nome do artista, Carlos, por favor, aí, foi receber o Ted Lasso. Perguntaram para ele sobre o significado da série, né? Aí ele disse, segurando os troféus do Emmy, né? Essa série é sobre família, professores e companheiros de equipe. Eu não estaria aqui sem essas 3 coisas na minha vida. Não tem nada de futebol. Isso é o mais interessante, porque acontece mais com mulheres que a gente comenta, assim. Tipo, tem uma série legal, tem lá o que é de futebol. Tem uma resistência inicial. Aham. Que tipo, uma série sobre futebol.
E, no entanto, eu acho que as reações mais apaixonadas que eu conheço a série são todas de mulheres. Porque, tipo, não é que nem vocês falaram assim, tem futebol, claro, aí tudo leva ao futebol e passa pelo futebol. E eu acho que nessa última temporada eles fazem mais agrado até a quem é torcedor e quem conhece. Toda aquela história ali do futebol total, a homenagem ao Cruyff, tu entender o peso do Guardiola, a reação deles ao conhecer o Guardiola, assim. Como é que é o nome do Ivan? Usava isso. Eu sempre, depois eu descobri que era em quem ele era esperado, eu não consigo mais lembrar do nome. Não é, mas assim, até no último episódio, que eu vi 1 hora atrás dessa gravação para participar, ela também tem esse caráter documental, assim, no sentido cara, no último jogo tem o VAR. Tem o VAR, tem o técnico, reconhecidamente, desde o início, como o Carlos falou, que não entende bulhufas do esporte que ele tá gerindo. Aquela ali não precisava. Não precisava. E vou te dizer, eu só não fiz porque não deu tempo. Eu vou pedir VAR do primeiro lance. Tu também ficou com essa sensação? Cara, mas ele dizendo ele muito calmo quando toma o segundo gol, diz: número 14 está impedido. Eu domino esse assunto, não leva a mal. Então é isso, é uma série sobre as relações, assim. E ela foi uma série, assim, eu acho que ela foi a série certa no momento certo. Ela continua, acho que talvez por isso algumas pessoas não tenham curtido tanto essa terceira temporada. Eu gosto, entendo as razões pelas quais algumas pessoas não tenham curtido tanto, discordo, mas enfim, respeito. Acho que a segunda temporada ela era a série certa no momento certo. Era todo mundo trancado, com medo da história da pandemia. E a Ted Lasso sempre foi, desde o começo, uma série, não é ingênua só, ela sempre foi otimista. Ela sempre foi uma vibe, vai dar certo. Tipo, tá tudo ruim, vai dar certo. Tipo, calma. Ou se não tá tudo certo, tá tudo bem também. Tudo bem. Eu não gostei, não é que eu desgostei do último episódio, eu acho ele apressado. Acho que alguns arcos acabam não sendo bem fechados ou mal aproveitados. Eu dou um exemplo aqui, o do Sam, o jogador nigeriano ali, eu acho que ele ficou meio largado nessa última temporada. O próprio arco do Nate me pareceu apressado. Eu estava falando antes com a Maureen, a impressão que eu tenho do último episódio, não estou falando da temporada como um todo. O último episódio é aquela coisa quando tu é uma criança e tu tem que fazer um cartaz com uma palavra grande, assim. E aí tu vai escrevendo a palavra com tamanho de letra, e aí chega no final, não cabe mais, cara. E aí tu vai diminuindo o espaçamento, assim. Eu acho que o último episódio ficou isso, assim. Diminuiu o espaço, assim, não coube tudo ali. Para uma série que tinha um texto diferenciado, me faltou um pouco, assim. É uma série que, mesmo nessa terceira temporada, me fez chorar várias vezes, cara. Várias vezes. Eu lembro que, pra mim, a que bateu mais forte é a na hora que eles tocam Hey Jude ali. A do Hey Jude, se tu não chora, tu é um robô, cara. Tu é inteligência artificial. Eu não chorei exatamente nesse momento, como eu já tinha chorado antes, tá? Em minha defesa. Até porque eu acho que eu gastei todos os lenços de papel. É um pouquinho antes dessa cena, tem uma discussão. E ali me pegou mais. Eu acho que eu já tinha chorado antes, então quando chegou na parte da música eu já tava ok. Na discussão de quem? Pois eu tô tentando me lembrar exatamente, mas se tinha. Não é um episódio. Ele acha, e eu me identifico. Da história de Paris. Que a mulher dele tá indo casar com outro. Eu me identifico totalmente com o Ted Lasso naquele sentido. Tipo assim, ela vai ficar noiva. Por quê? Porque eles foram pra Paris. E aí ele fala na reunião e todos os caras assim, pô, que chato, né? Não sei o quê. Tá, mas eles ficam um tempão lá. Reunião falando, que o Roy só aceita participar no último episódio. Diamond Dogs. E aí ele fala porque, enfim,
enfim, cara, ele vai noivar. Tá, mas qual é a base que tu tem pra dizer que eles vão noivar? Ah, eles viajaram pra Paris. Tipo assim, tá, mas tu sabe que as pessoas vão pra Paris por outros motivos. Não. É pra noivar. E aquilo ali entra na cabeça dele e nada mais funciona. É aquilo ali e pronto. Até que depois ele vê que é uma grande bobagem, cara. Não noivaram coisa nenhuma. Foram só conhecer Paris. Mas aquele episódio é em cima disso. Mas pra mim a grande cena é a cena do Rei Jude, assim. E tudo isso pra dizer que no último episódio também a cena do Nate tocando violino, eu acho Penúltimo. Eu acho bem emocionante e tal. O episódio... Então, aí eu acho que dá pra gente fazer um corte rapidinho, só pra gente não perder o fio, que é exatamente isso. Acho que talvez teve alguns ciclos que a gente não soube exatamente entender quando eles estavam sendo encerrados, assim. De uma hora pra outra, de uma hora pra outra voltou e ficou de boa, e ele tem... Não, beleza. Assim, eu acho que essa ascensão e a queda fazem todo sentido no mundo real. Quanto maior, né, o teu... Maior o tombo, exatamente. E eu acho que o processo do Nate foi baseado ali na finaleira da segunda temporada no ódio, mas numa relação conflituosa que tinha com o Ted, e isso depois, se tu vai ver, tem vários momentos que o Ted não foi uma pessoa tão legal, e isso é muito bacana da série também, porque ninguém é perfeito. E o que acontece? O Nate tem uma visibilidade grande, mas ele também não tem toda a temporada. O que eu achei foi que, assim, o que aconteceu? Naquele episódio que ele toca violino, naquele episódio que ele se desconstrói, naquele momento de depressão, e ressurge, ele também se descobre que o único lugar para ressurgir é do início. E tanto que ele acaba a série já não como auxiliar ali de roupeiro. E do pai dele dizendo pra ele que eu não soube Que criar é sobre isso! Que é 90% sobre isso. E ao mesmo tempo, o Ted Lasso, o momento em que ele... É um pouco menos Ted Lasso, porque ele usa o thank you e o fuck you pra mãe. E é legal porque ele tá falando pra ela e é um pouco pra ele, sabe? Porque é aquela história assim de obrigado por cuidar tanto de mim e vai se fuder por não ter cuidado de ti a ponto disso refletir em mim, sabe? No momento em que ele tá cuidando de todo mundo e o filho tá do outro lado do mundo. Então, eu acho que eles conseguiram passar um pouco... Eu até acho que ele é o personagem... Ele é o grande protagonista. Eu acho que ele ficou um pouco com menos espaço em relação às outras temporadas. Acho que isso que a Maureen falou do Nate, talvez porque a gente enxergasse o Nate como um antagonista da série, principalmente nessa última temporada, e ele não foi. Ele não é antagonista. E tudo isso para desembocar num episódio que eu não acho perfeito, como eu achei outros. Acho que o episódio de Amsterdã é muito bom. Pra mim, o meu episódio preferido da série. Acho que ainda são 2 ou 3, assim. O episódio são 2 ou 3, é ótimo. Uhum. Eu adoro o episódio do funeral. Todas as vezes que eu vejo, eu choro ainda na hora que eles cantam a capela o Never Gonna Give You Up, mais lento, obviamente. Que ela começa a cantar, não consegue, e aí o Ted puxa. O episódio de Amsterdã, eu gosto muito do episódio de Natal da segunda temporada. Gosto muito do episódio que eles ficam citando todas as comédias românticas, inclusive com a frase, eles usam a frase do Roy do Notting Hill, né, da Julia Roberts, I'm just a girl in front of a boy, e é o Ted Lasso dizendo I'm just a boy in front of, just a man in front of a boy. E eu gosto muito de um episódio que tem a pior nota de todas, de todas as temporadas, que é o episódio logo depois que eles tomam 5-0 na segunda temporada, que é o episódio todo centrado no auxiliar técnico, no Coach B, que é um episódio viajandão, assim, eles tomaram muito ácido para fazer aquele episódio, que ele acaba numa festa e aí eles encontram aqueles torcedores ali do bar, e ele dá um endereço e aí os caras entram no túnel e o túnel desemboca dentro do campo, assim. Cara, eu acho aquele episódio sensacional, assim, o quanto ele foge do padrão. Dando essa volta toda para dizer, eu acho que o último episódio, que é o que tem a maior nota de todas, tipo, a reação dos fãs foi a melhor possível. Eu não acho ele um episódio perfeito e, ao mesmo tempo, eu acho legal que exista nesse mesmo episódio toda uma discussão
sobre a busca pela perfeição, que é a reunião ali dos Diamond Dogs. Eles começam a dizer que o Roy diz assim, eu não sou um cara melhor. Tu quer ser um cara perfeito? Cara, não existe perfeição. Aí eles começam a citar vários exemplos de perfeição. Tipo, tubarão é perfeito, De Volta ao Futuro é perfeito, massa bolonhesa é perfeito, mas pessoas não existe perfeição. E eu acho isso a fuder, assim, porque, tipo, uma série que o último episódio não é perfeito, mas ela fecha bem, ele mostra que, tipo, não precisa ser perfeito, tá tudo bem se não é perfeito. A gente, por gostar muito da série, a gente acaba exigindo talvez mais do que ela precisasse dar, né? Eu ouvindo a Mauri falar aqui, eu concordo muito, me pareceu apressado mesmo com 1h15, acho que tem o último episódio, para fechar alguns pontos, né? Eu me satisfiz com alguns, com outros não, né? Mas é aquilo que o Carlos falou, deixa para falar isso na hora da gravação, não me fala agora, quando a gente se encontrou na redação. A sensação aquela, como é que é o termo que vocês usam? É quentinho, né? Como é que vocês falam? O quentinho eu senti mais em outros episódios do que no último. No último eu senti mais assim, putz, acabou. Como eu já senti em outras séries, tinha muito, tem mais lenha pra queimar aí, né? Eu gosto, não sei, não quero trocar o assunto aqui, mas é que eu gosto da série também, porque assim, os personagens secundários, terciários, são todos bons, cara. Os personagens, e eu sempre gostei, por não ser da área, assim, eu gosto de cuidar a interpretação. Eu falei pra ti, eu não sei o nome o velhinho que num clube assim de futebol, não sei nem que cargo teria. Às vezes ele é o vice-futebol, às vezes o diretor de futebol. O cara é casado com uma senhora, que tem 5 filhos, uma casa sempre lotada, o cara sempre ajudando todo mundo na calma. E toca o celular quando ela toca X The Rain. Não, e ele toca. Quando eles vão pro. Não. Eu não me lembro. Acho que não é violoncelo, não é? Vê como eu sei, é o grandão aquele, Mas cara, é aquilo que eu comentei contigo no dia, quando eu vi o episódio. É o de Amsterdã, né? O cara, assim, ó, não vamos fazer comparações com a redação aqui, né? Mas o roupeiro sair pra fazer uma noite com vice de futebol, cara, isso é inconcebível. É inconcebível. E os caras se divertindo E é legal porque o tempo todo dá a entender. Eles, nós vamos no distrito da Luz Vermelha. Tu tá jurando que eles vão pra putaria. E não, ele vai pro clube de jazz lá, cara. Tem uma coisa que, assim, pra falar do time do último episódio, né? Que se tu vai olhar o catálogo dos episódios, de uma maneira geral, tu sempre tem alguns episódios que são mais centrados em um ou outro, abre aspas, coadjuvante, né? Que ele ganha um pouco mais de atenção, o próprio Trend, né? Eu nunca consigo dizer o jornalista... Exato. E daí o que acontece? Toda vez que ele aparece, ou que tem esse momento para ser, acaba sendo isso dentro do roteiro, dentro da história. E nesse último foi o final de todo mundo ao mesmo tempo. Entendeu? Então tu não conseguia processar direito todas as... Parecia final de novela. Parecia final de novela, que tu tem que fechar aqueles arcos. Então, por exemplo, assim, a música final... que por sinal, a sorte minha de até aquela música na playlist, quando ela começou a tocar, bateu lá no fundo, assim. Exatamente. Obrigada. E daí, o que acontece? A música, ela diz tudo, assim, né? Ali do que está acontecendo, do tempo passando, de como você tem que relaxar e curtir a jornada, porque a vida vai acontecer e um dia você vai, né, ali no caso da letra, achar alguém, ter a vida, enfim, e as coisas vão seguir. E daí uma música de, sei lá, 5 minutos que tu dá todos os desfechos ao mesmo tempo. Então, o próprio time das coisas dá um pouco de quebrada. E só para não deixar de falar, porque isso sim... desde o início da temporada, com a questão do Nate, o antagonista, o vilão, ou qualquer coisa que fosse, eu esperava que o encontro deles fosse... Aquilo foi alta expectativa minha. O reencontro, exato. Porque ele foi ensaiado várias vezes, né? Exatamente. E isso foi o ponto que, assim, eu entendi quando eles se solucionaram se olhando, né, e apertando o braço e tal, mas assim, aquela cena tinha que ser muito mais longa, precisava de mais coisa ali, e quando ela passou, eu fiquei assim, não,
Eu vou me valer desse exemplo da Maureen e, cara, às vezes eu tô me achando meio monotemático ultimamente, porque eu só falo de Succession. Mas vamos lá. Vou já teve aqui, né? Já passou. 1h15, tá aí o último episódio. Trouxemos o diretor de redação. Não vou nem dizer pro Carlos que eu não vi, tá? Eu invejo as pessoas que não viram Succession, porque elas podem ver tudo Succession. A gente elogiou muito aqui no episódio anterior de Succession, porque a gente falou tanto do roteiro, quanto das atuações, quanto da direção. Eu gosto muito das atuações de Ted Lasso, ainda que elas sejam muito mais caricaturais, quase todas são caricaturais. Tirando esse último episódio, eu gosto muito do texto. A direção, eu acho uma direção que às vezes varia muito, assim. Ela às vezes é bem convencional, às vezes não. Esse último episódio, para mim, ele tem... Não é um problema, mas ele não consegue... A direção não consegue solucionar o que o roteiro propõe. Eu entendo que aquela cena ali dos pedacinhos do cartaz se formando é uma boa ideia e é uma ideia emocionante. Mas do jeito que ela é dirigida, ela não me emocionou em nada, assim. Eu não acho ela ruim. Mas, assim, eu fico pensando assim, na mão de um diretor melhor, aquela cena é para se lavar chorando. Sabe? Cada um pegava um pedacinho ali. Cara, eu acho que eles erraram na música, eles erraram no timing. Ela foi feita no intervalo do jogo, né? Isso, não é... Não me pareceu a decisão mais acertada, assim. Mas aí, eu acho que entra a parte, inclusive, da pressa e do excesso de coisas pra contar, porque tu quer, um pouco antes dessa cena, tem uma cena que eu achei muito legal a ideia, achei bacana a execução, mas eu achei curta, que foi aquela cena que mostra os bastidores. Tipo, que eles fazem um vídeo motivacional pra eles. Cara, aquilo ali foi... A gente pode falar de vídeo motivacional, que às vezes choradeira é a pior coisa possível, né? A técnica do Tite nem sempre dá certo. Primeiro que eu acho legal a Mauro ter destacado isso. Isso, de fato, tem relevância quando acontece na vida real, digamos assim. Mas também, a série não diz isso, mas aí vou aproveitar que eu estou aqui, já que vocês tocaram nesse assunto. Claro que quando a cena foi rodada, a gente não sabe ainda que o time termina em segundo, né? Aliás, termina o jogo, eles ganhando, para mim eles iam ser campeões. Eu vou fazer uma parte só. Eu acho que... Acho legal o time terminar em segundo, porque mostra que o título ali é o que menos interessa. Se terminasse a série sem saber se eles eram campeões ou não, pra mim também não faria problema nenhum, cara. Assim como, tipo assim, aquele vai ficar com quem tanto faz. Cara. Não cheguei a pensar sobre isso, mas para valorizar o que a Mauro disse, fazendo um laço com a vida real, o Mano Menezes, técnico do Inter, tem acho que é dele uma frase, não sei se mas é assim: eu nunca vi alguém contar a história bonita de um bastidor de um time derrotado. Ted Lasso fez isso. Mostrou como de fato, mostrou como se produz, porque eu já participei. Cara, não tem coisa pior do que tu ter na memória a lembrança de um momento que todo mundo se emocionou, só que tu perdeu meia hora depois. Não valeu pra nada. Mas aí eu acho que tá a contradição do que o Ted Lasso traz. E é exatamente o que ele... Não interessa o fim, entendeu? E tem uma parte que... Por isso que eu acho que teve vários momentos da série, vários pedacinhos que eles se complementam nesse final. E, por exemplo, assim, quando tá tendo o jogo lá com o grande rival, e o técnico vem e olha pra ele assim... Esse é o nosso objetivo, continuar fazendo esses guris se divertirem no campo. Esse é o Guardiola. É o Guardiola, é o meu conhecimento de futebol. O conhecimento de futebol é zero. É só o Guardiola. Porque eles ganham o jogo. Desculpa. Mas assim, o que acontece? É um pouco sobre a jornada, entendeu? E daí é que tá uma parte que eu acho que Ted Lasso, sim, ele é sensacional, ao contrário da série vilã, amarga, que a gente falou no início da semana. Vou puxar o saco da Mauro de novo aqui. Mesmo ela não tendo conhecimento de futebol reconhecido por ela mesma, é o que estou dizendo, essa percepção dela é muito Ted Lasso, no sentido que na vida real, quem tem um pouco desse discurso é o Guardiola. Sim. É o Guardiola. E a presença dele ali numa série ficcional. Ele é um cara pragmático. Isso, não, e ele gosta muito da maneira como é feito, da forma.
Não que se sobrepõe ao resultado, mas ele valoriza muito a forma. E a presença dele legitima um pouco desse discurso. Não, por exemplo, no caso do Não Me Deixa Mentir, o do Amsterdã, eu precisei de aula depois para entender o que era a laranja mecânica. Mas a questão da laranja mecânica do Cruyff, tu vai chegar no Guardiola. Sim. Tanto que eles falam ali no episódio, né? O cara que joga que nem o Cruyff foi técnico, o Cruyff jogou na laranja mecânica que revolucionou o futebol e depois ele foi técnico do Barcelona. Quem estava nesse time do Barcelona era o Guardiola, que agora até o que também, cara, desse episódio aí, que pra mim também é o melhor, né? Pelo menos a terceira, as outras eu não tenho tão guardado assim, fresco como vocês parecem ter. Também mostra uma coisa real pra mim na série. Cara, ali é uma gurizada de 20 e poucos, 30 anos o grupo. Os caras não sabem quem é o Cruyff. Não sabem quem é o Cruyff. Então, e os caras que estão vendo da faixa dos... Quem tá do lado de cada tela, da faixa dos 30 para baixo, sendo homem, sendo mulher, gostando ou não gostando de futebol, os caras não sabem quem é o Cruyff. A terceira temporada, ela faz mais agrados ao torcedor de futebol também. Sim. Não é só o Ted Lasso. Ela consegue fazer até os caras do basquete. A cena na lanchonete americana dentro de Amsterdã. Sim, então, Só que o cara que tá servindo não sabe. Não sabe que o jogo não é ao vivo. Não sabe quem é ao vivo. Não, mas eu ia dizer assim, de mais detalhe ainda, assim, que eles mal falam. Tá ali para depois ser usado no final. A gente aqui, que não... Eu sempre uso esse termo, mas nenhum de nós aqui cozinha mais da primeira fervura. É a maneira mais delicada. Cara, o episódio dos convocados para cada uma das suas seleções. Quando o Sam não é convocado, e aí no final ele pega um cartão postal da Nigéria de 94. Cara, eu lembro a Nigéria. Aquilo atingiu a geração, aquilo atingiu a nossa geração. Tipo assim, Ponto fraco. Me lembra da Copa de 94, que pra mim foi a Copa mais legal. Né? Não sei se foi a Copa mais legal. Geralmente a Copa mais legal é aquela que tu tem ali 12 anos. entre a adolescência e os 20 anos, assim. Tipo, eu olhei assim, poxa. Em nenhum momento falam no poxa. Eu lembrei, cara. Esses agrados a série passou a fazer na última temporada, que eu achei legal. Mas, tá, agora voltando ao fio onde eu me perdi, a história sobre os personagens, e eu acho que esse é um mérito que Ted Lasso traz e deixa, é que assim, tirando o Ted Lasso, propriamente dito, que tem lá toda a sua mudança de vida, e que eu acho que é muito legal porque ele passa pelo fundo do poço, né, em alguns momentos, inclusive, principalmente com a questão da doença dele psicológica, e depois como ele enfrenta isso. Todos os personagens têm um crescimento do início para o fim, assim. Ontem, quando estava naquele momento meio sessão de novela, quando tu vê o desfecho das histórias de todo mundo, e quem vai ficar com quem, ou quem vai fazer o quê, e não sei mais o quê, e tu vai lembrando deles no início, e daí eu não queria deixar passar de jeito nenhum a atuação da Hannah, que eu não vou saber falar o sobrenome dela, que é a Rebecca, porque assim, ela trouxe alguns dos melhores momentos dessa temporada, inclusive. Assim, o episódio de Amsterdã é sensacional, a atuação dela naquele episódio. Inclusive, eu acho que o público feminino, na primeira temporada, é arrebatado na amizade dela com a Killy. Nossa, aquilo ali é um universo que, assim, gente, bota quente no coração. Porque essa é uma coisa que a série traz, tá? Mas antes de falar isso, deixa eu continuar com a Rebecca. E, assim, para talvez os, né, vamos dizer assim, para os homens de uma maneira geral, e não é uma questão exatamente de gênero, mas assim, para uma mulher, a cena que ela enfrenta os caras da Liga, tipo assim, vocês gravaram muito a história da Liga, né? A discussão da Liga na mesa. Mas o momento que ela entra lá e se empodera daquela maneira que ela faz, e ela se olha como criança, como a menina que ela queria, e quando ela vê eles como menino, foi uma cena assim, eu me lavei chorando. Ela se prepara. Ela se prepara sem se ver menina, né? Sim, porque era sempre aquela situação de que assim, tu tem que te levantar e te buscar lá no fundo, que eu não me lembro agora, que acho que é o Nathan que pergunta pra ela como é que ela fazia pra chegar nos lugares. Ele cospe, né?
E daí ela vai lá e se ressurge, assim, né? Então, assim, a trajetória dela, eu acho que todos eles tiveram ótimas trajetórias, assim, olhando. Né? O próprio Roy com aquela crise de identidade do final da série, mas ela em especial, assim. E teve uma coisa que me bateu muito, que eu até achei meio perigoso no roteiro, assim, porque ela já tem uma idade, ela tá saindo de um divórcio. Por sinal, sensacional a atuação do ex-marido dela e a maneira como ele é enxotado do campo, mas voltando. E aparece aquela figura. Enfim, mas aparece aquela figura materna, né? Ela vai numa vidente lá nos primeiros episódios e diz que ela vai ser mãe. Cara, eu achei aquilo tão arriscado. Porque, assim, a gente vive numa sociedade que já é tão difícil, e daí ela escolheu outras coisas para fazer da vida e abriu mão disso, e de repente vem aquilo como se fosse uma cobrança, e ela se cobra, e ela se perde em alguns momentos nessa reflexão. E eu achei tão lindo que a série termina e ela tá no aeroporto discutindo com o Ted, e daí ele fala, eu vi a matéria, e ela disse, pelo menos não me chamaram de matriarca, me chamaram de mãe. E, né, mas é que esses momentos pegam, e daí tu vê que, assim, tá tudo ali, entendeu? O roteiro tá ali, as pitadinhas, então eu queria deixar esse recado porque foi sensacional. Ela não dá uma pitada sobre esse assunto na conversa no pub com a mãe dela, sobre a vidente, que eu não lembrava desse episódio. Vamos voltar para Succession. Vamos voltar a Succession. Eu fiquei impressionado que só ontem eu descobri a atriz que faz a mãe da Rebecca. Não vamos lembrar. Acho que não tem aqui o nome dela. Deve ter aqui. A atriz que faz a mãe da Rebecca é a mesma que faz a mãe da Shiv. É a Harriet Walter. E tu olha e são pessoas completamente diferentes. Ali é uma senhorinha do bem. E a do Succession, como o Thelma disse no programa anterior, é a bruxa má, sabe? Mas enfim, e a segunda coisa que eu acho que a gente não deveria deixar de passar, que eu achei importantíssima nessa temporada, mas na anterior principalmente, inclusive, acho que merece, a série ela se cacifa extramente, ela ganha uma estrelinha a mais, porque ela conseguiu abordar a saúde mental de uma maneira tão delicada e tão necessária, e eles estiveram na Casa Branca no início desse ano, se eu não estou enganada, que foi também uma coisa muito bacana ao falar sobre essa importância, mas eles também trouxeram outros assuntos que estão super na atualidade e lidaram muito bem. Por exemplo, a questão de tu ser imigrante na Europa, isso é muito sério. A questão dos vazamentos de dados íntimos e como eles abordaram isso ali, tem que apagar tudo e... Enfim, entre outras coisas. Racismo, tem. Exato. Tem várias. A própria questão daquele, tá ali, eles não fazem um drama em cima da história. Não, mas eles abordam. E eles abordam. Eles naturalizam. Tipo, o próprio episódio do jogador que, né, vai dizer que é gay e tem todo. Gente, primeiro, o episódio que ele assume junto com o Trent em Amsterdã. É lindo, assim, os dois dançando, aí que tá. Esse é o momento que tu sabe por que tá de laço, entendeu? Porque tu te lembra do momento. E esse último episódio foi muito corrido. Abre parênteses, adoro todas as camisetas de Trent Cream. No último episódio ele tava com uma do T-Rex, muito a fuder. O Carlos gosta de ver detalhes, eu também observo vários detalhes, eu quero deixar pra falar um no final só. A que eu não usaria é a do Roy, que é a Que bonitinha! Você esteve no Vietnã? Cara, a relação daqueles dois é espetacular. Para encerrar, acho que... A trilha sonora. Acho que é boa falar da trilha, porque assim... Não vou citar outra série. Mas outra série muito citada aqui neste programa, a gente elogiou pela forma como foi criada uma trilha. O Ted Lasso não é uma trilha criada. Tem ali suas músicas criadas para a série, a da abertura é muito boa. Posso entregar o Carlos aqui? Porque a exceção é quando eu conto uma novidade pro Carlos nesse tipo de assunto, né? Aí, acho que é no penúltimo, sei lá, me ajuda, Márcio. Eu espero não me decepcionar contigo, como me decepcionei com o Carlos Correia.
a gente foi falar sobre um dos episódios, eu falei, cara, aquela hora ali que o Roy entra no vestiário ao som do Peaky Blinders e roda toda a música. Blinders. O Carlos, eu não vi Peaky Blinders. Então, Olha, viu Peaky Blinders? Ah, tu tinha que aceito. então tá, obrigada. O Carlos eu não aceito. Mas o que eu ia dizer, a seleção das músicas. Assim, Ted Lasso é muito mais uma questão de seleção de música. Essa é uma delas. Se tu pegar... Não, eu acho que sim. Eu acho que eles pegam várias coisas, mas se tu pegar, no geral, ela é... vou deixar... Eu já vou antecipar minha dica, tá? Então. Que é a trilha do Ted Lasso. A trilha do Ted Lasso, ela tem toda uma vibe meio britânico sessentista, assim, cara. Anos 60 e anos 70. Toca bastante Stones, toca Beatles, toca várias outras coisas daquela época. E ao mesmo tempo, sabe, aí toca Never Gonna Give You Up, que é tipo hit dos anos 80, mais cara de anos 80 impossível. E tem uma música que eu não vou achar aqui agora, que eu acho muito massa, que é naquele episódio em que Aí é Mr. Davis cantando Bob Marley no final do episódio. Toca Rebirth of the Sleek, que é uma música do Digable Planets que eu adoro. Achei aqui o nome da música. É uma música que toca na sequência lá que o time enfileira um monte de vitórias com um gol do Zava. O Zava é um puta personagem. E ainda tem abacate gigante. Mas enfim, é uma música de um italiano chamado Adriano Celentano. Não lembrava. Que a gente escutando... cara, eu achei legal o ritmo da música e tal. Fui catar no outro dia, assim, pô, quem é esse cara e tal? Tava na cara que era uma música mais antiga. E aí eu fui ver, e ela é uma música de um italiano cantada. Ela tem letra o tempo todo. A letra não faz nenhum sentido porque o cara não sabe falar inglês. É que nem teve aquela vez no Big Brother que a menina lá cantava Yarno-U. É o Yarno-U em italiano cantando em inglês. O nome da música chama Price Calling... Vamos lá. Price Calling Nancy na sua Se o Sol. Não quer dizer nada isso aqui, mas a música é sensacional. Adriano Celentano. Mas não tem... Eu acho que na primeira temporada que tem a do karaokê, quando a Rebeca tá... Ela canta Let It Go e larga a voz, assim, no karaokê, que foi uma das cenas também sensacionais. E depois emenda com exatamente. Mas enfim, a trilha de Ted Lasso é sensacional. Para encerrar mesmo, vocês acham que acabou ou não? Eu torço que não tenho a menor noção se acabou ou não. Deixa só, já que é encerrar a última fala, eu gosto de detalhes também, de conversar com quem percebe os detalhes ou que percebe os que eu não percebo, que é melhor ainda, porque eu fico sabendo de alguma coisa que na hora eu não captei. Eu não sei se existe isso, ou se é proposital ou não, mas eu tenho a pretensão de às vezes achar, como eu não domino a área que nem vocês, eu fico pensando sempre no cara que escreveu aquilo ali, né? Não a história, aquela frase, porque quem é que botou aquela cena ali? O roteirista, né? O final do Bastardos Inglórios, para mim, é o Tarantino se elogiando. Né? Não é a fala do Brad Pitt, quando faz a suástica na testa do alemão lá. Eles eu gosto que ele acha que fez minha obra-prima, a sua obra-prima, né? E o Ted Lasso, não é a cena final, mas é já nos finalmente ali, quando... Como é que é o nome do jornalista? Trent. Entrega os rascunhos do livro dele, né? Entrega pro Ted e pro auxiliar, que eu nunca sei dizer o nome, pede para cada um dar uma olhada. O cara pega a capa e já... Não! Daí passa na capa e bota umas 3 coisas. Cara, é isso que eu ia falar do post-it. Quando passa um tempo do episódio, ele devolve, né? O do auxiliar tá cheio de post-it colorido. E o do Ted, para mim, tem uma mensagem sobre a série. Ele diz: eu só trocaria o nome. Essa história não é minha. E ele troca, né? Porque era... Não, mas aí que tá... Desculpa, Carlos. Qual é o nome da série? Ted Lasso. E o próprio o Ted Lasso diz: não, a série não é sobre mim. E aí ele... The Lasso Way, né? The Ted Way. E aí eles trocam para The Richmond Way. Isso, nas redes sociais, tem gente interpretando que é um sinal de que vai ter um spin-off aí. De que a série Ted Lasso acabou
o arco do Ted Lasso acabou, mas talvez o do AFC Richmond não tenha acabado, até porque eles estão classificados para a Champions League, que não faz sentido, porque ela chama Champions League. Aquilo ali eu senti vergonha. Porque faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não, né? Acabou ou não acabou? Então, depois de todos os lenços de papel que eu usei durante essas temporadas, acabou. Eu desejo que realmente tenha acabado, pelo menos isso, né, com o Ted ali, porque eu achei muito interessante o último episódio começar já decretando que ele ia embora. E que... Não, ali no início já, tipo, quando eles estão conversando, já tá certo que ele tá indo embora. Isso já tinha ficado meio evidente no penúltimo, né? Na conversa que ele teve com a mãe. Ele tá jogando fliperama e ele fica olhando. É um fliperama do Mágico de Oz e ele fica olhando a casinha. E a frase do Mágico de Oz é: não existe lugar como o lar. Tipo, ele já tá Não, as pistas todas foram dadas. dadas. Eu voltei pro episódio aqui. As pistas todas foram dadas, verdade. Mas na conversa dos dois na arquibancada, quem fala que ele vai embora é ela, não é ele. Ela tá jogando verde. Não. Mas ele não entrega. Ele já, não, mas assim, Quer dizer que já eu tá. tenho esperança, cara. Tu ficou. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo que ele voltasse atrás. Sabe por quê? Porque assim. Porque eu não sabia que era o último episódio. Pois é, então, pode ser. Mas assim, porque tem uma coisa, e daí eu acho que isso também é sobre Ted Lasso, que é sobre a vida da maneira que ela é. Toda vez que tu toma uma decisão, tu abre mão de algumas coisas por outras. E mesmo que tu queira tomar aquela decisão, ela não é fácil. E não significa que tu não gosta. E aquele momento do aeroporto que a Rebeca olha pra ele e diz: eu sei que tu tá indo por causa da tua família, mas fica aqui por causa da minha, ou por causa da nossa, é a mesma coisa. Ele não tinha como ficar e ele escolhe ir. Então, assim, se ele voltasse atrás, ele não seria ele. Porque da mesma maneira que ele vai pra lá, ele volta. Então, sim, quero que acabe ali. E abrir mão indo e voltando. Exatamente. E daí condiz também com a música, né? Ele volta pelo filho dele, quer dizer, a gente não pode achar que sempre que a gente tá fazendo uma escolha, ela é errada. E eu acho que isso ele deixa muito claro, quando ele não oscila, quando ele decide ter aquela escolha e ir até o fim. Tipo, mesmo quando o amigo dele decide voltar, mesmo dentro do avião, numa cena sensacional, inclusive. Eu não consigo encerrar, Carlos. Tu vai ter que tomar conta do programa. Eu queria que tivesse aqui, em vez de eu, depois de ouvir esse discurso lindíssimo da Mário, o auxiliar para responder para ela com a cena dele tudo isso que ela disse que eu concordo plenamente. O cara... Sensacional. Mas enfim, eu vou falar por aqui porque, enfim, né, Ted Lasso me derrubou durante muitas vezes. Então... Cuidado para nos cortes selecionar a Mori chorando para botar nos vídeos. Não, eu acho que o plano é acabar. Eu acho que a ideia deles é que acabe aqui. Mas a Apple sabe que tem um produtaço na mão. Se a Apple vai resistir a fazer alguma coisa a partir disso aí ou não sei. Até porque tem até a Nike na parada, né? A Nike entrou nessa terceira temporada, todos os produtos ali são da Nike. Inclusive, fica aqui minha reclamação, não tem os casacos, não nem a tem camiseta na loja da Nike. A gente vai ter que apelar aqui para os sites chineses, ou se algum nossos ouvintes quiser aí, endereço do Correio do Povo, Caldas Júnior 219, segundo andar, a gente vai ficar agradecido. Não, o meu pode ser maior, Mas enfim, para fechado, não da temporada, da série, 0 a 5 estrelas. Mauro Xavier. 4.9. Tá fazendo que nem a gente fazia só de 0, 5 e a Brenda que tinha feito isso no Fita Expressa, né? 3.8. Ai, já tô perto. No meu padrão de exigência não é 1/3 de vocês, 5. Tá. Eu vou dar 5 pra ficar mais fácil de fazer. Não, 5 eu acho. 5 daí é redonda. Eu acho que a segunda temporada é não, mas a gente tá falando da série inteira, né? Da série inteira. Toda. Eu dou 4.9 por causa, talvez, ali do último episódio, que eu acho que poderia ter sido menos. Ver
14,4 dividido... Momento de vamos calcular. 14,4, eu tinha posto dividido por 5, mas é dividido por 3. 4,8 a gente vai arredondar para 5. E é isso aí. Buenas, então tá, a gente vai ficando por aqui, aí agradecendo a presença da Maureen, que quando vocês escutarem esse programa já não estará mais de férias, ao JP, a edição do Matheus Santos e a edição dos cortes. Sim, agora temos cortes nas redes sociais, vejam lá depois no YouTube, no Instagram e no TikTok. A edição dos cortes é da Mariana Neck. Certo? A gente volta então na semana que vem. Um abraço e tchau.